irmãos, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Todo mundo recebeu a folhinha? Recebeu? Sim. Tá. Então hoje a gente vai precisar de muita atenção, tá? Prestar bastante atenção, porque a mensagem que nós queremos comunicar hoje, ela requer bastante atenção. Então eu preciso da atenção de vocês. Eu vou começar dando um recado, tá? Prestem bastante atenção. Prestem bastante atenção no recado que eu vou dar. Venho transmitir o recado do pastor para que a igreja possa participar do culto de batismos e recepção dos novos membros, que será realizado no dia 30 de junho, o último domingo do mês, às 18 horas. Serão recepcionados 7 novos membros por batismo e 5 por aclamação. Após o culto haverá um lanche e será servido suco de maracujá. É importante que cada irmão traga a sua Bíblia e 1 quilo de alimento não perecível para doarmos às famílias necessitadas. E traga um convidado. Tá bom? Então, recado tá bom? Recado tá dado, hein? Vamos lá. Então, vamos ver o nosso texto de hoje. Irmãos, eu pensei no seguinte tema, né? Falando em línguas estranhas. E o texto base é em 1 Coríntios, capítulo 14, dos versículos 4 a 12. E a essência da nossa conversa hoje é a comunicação, a linguagem, a língua e como a gente se comunica. E eu quero contar 2 historinhas que aconteceram essa semana e que aí eu achei que elas eram bem apropriadas para contar hoje para vocês. A primeira é uma situação de trabalho que eu vivi. Um colega de trabalho ficou chateado porque disse que ninguém avisou a ele uma determinada conduta que ele deveria ter. Então ele estava muito injuriado, ele falou, ninguém me falou. E aí eu falei assim para ele, e os 3 e-mails que você recebeu sobre esse assunto? Aí ele falou, não, no e-mail não fala nada. Eu falei, vamos lá ver. E nos 3 e-mails sobre o mesmo assunto, com reforço, estavam as instruções que ele disse que ninguém falou. Então eu falei assim para esse colega, eu falei, olha, não fica esperando que alguém vai chamar você e vai dizer, olha, você faça assim. Se um e-mail foi encaminhado por uma chefia, o comunicado está dado, né? E aí ele ficou, claro, muito constrangido e eu pedi a ele, então, para ele ter mais atenção aos comunicados, né? Que um e-mail vindo de uma chefia é um comunicado oficial e ele não havia considerado, ainda que tivesse sido encaminhado 3 vezes, e foi encaminhado 3 vezes pela importância. E uma outra que é uma história engraçada que aconteceu e a Larissa me contou e eu ri muito, né? Vocês já conhecem a Pantera Cor-de-Rosa? Todo mundo já viu a Pantera Cor-de-Rosa? Já viu, né, Osmar? Do seu tempo, né? É do seu, do meu ainda não, mas enfim. Como é que é a musiquinha da Pantera Cor-de-Rosa? Isso, todo mundo conhece essa música, né? E o diálogo era a Olivia, 5 anos, né? Minha netinha. E o Heitor tem 3 anos. Quem conversou um pouquinho com o Heitor sabe que ele não consegue pronunciar, especialmente o R, né? O R, ele ainda não pronuncia todas as sílabas direitinho, né? E a Olivia chegou para a Larissa e falou assim, mãe, o que é um porão? Né? O que é um porão? Aí a Larissa falou, normalmente é um quarto que fica na parte de baixo das casas, né? Aí o Heitor falou assim, mãe, a Pantera Cor-de-Rosa mora num poião. Falou, né? Num poião, porque ele não fala porão. Aí ela virou e falou assim, é mesmo? Não sei, será que... É sim, mamãe, ó. Porão, 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 porão. Então, assim, né? Poião, né? E ele estava entendendo que o porão era o poião da Pantera Cor-de-Rosa, né? Então, isso aqui, gente, parece que não tem nada a ver, mas vocês vão ver que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, esse texto, na verdade, os irmãos já devem ter lido, nós vamos ler. É um texto que o apóstolo Paulo está orientando a igreja sobre os dons. Nós já estudamos as cartas, né, de Paulo, já estudamos primeira e segunda carta aos Coríntios, e já vimos que aquela igreja era uma igreja complicada e desafiadora, que tinha uma série de problemas, entre elas, né, o relacionamento entre os irmãos, o amor, um querer ser maior do que o outro, e o dom de línguas, que
o apóstolo Paulo esclarece, então, como que ele deveria ser falado. Então, eu vou usar esse contexto, né, do apóstolo Paulo, que ele orienta como que deve ser a fala clara e transparente na igreja, para nós aproveitarmos para a nossa comunicação também. É claro que aqui na nossa igreja, né, não é um problema que a gente tenha, porque nós não temos a prática de falar em línguas. Então, a ideia não é que a gente saia que, nossa, não é para a gente falar em línguas se não tiver intérprete, não é isso. Mas é o que o apóstolo Paulo falou para aqueles irmãos em relação à comunicação, à linguagem, que a gente pode aproveitar. Então, se vocês puderem abrir as suas Bíblias, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, e nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 12, tá bom? Então, eu falei a leitura, os irmãos acompanhem nas suas Bíblias. O que fala em outra língua, a si mesmo edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou de doutrina? É assim que os instrumentos inanimados, como a flauta, a cítara, quando emitem sons, se não se derem bem distintos, como se reconhecerá o que toca, a flauta ou a cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, como nós vimos, né, no contexto que eu coloquei, a ideia é que desse texto, Paulo está orientando a igreja sobre o uso do dom de línguas, como que deveria ser. Então, se vão falar, tem que ter um intérprete, que não deve haver confusão, ou para que se fala. Então, é muito mais importante falar a palavra de Deus, pregar o evangelho, do que falar em línguas e as pessoas não entenderem, né? Só um detalhe que quando a gente fala aqui profecia, não é as adivinhações, né? Porque a gente pensa, é melhor fazer profecia e ficar dando pitaco na vida dos outros, né? Mas não é isso. Então, o apóstolo Paulo alerta aqui que as línguas, elas não podem ser somente barulho. Se a gente voltar no capítulo 13 da primeira carta, no versículo 1 do capítulo 13, que é um texto bastante clássico, ele fala assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como um símbolo que retine. Se eu não tiver amor na minha fala, eu vou ser só barulho. Se eu só ficar proferindo palavras e sem sentido e sem amor, eu só estou fazendo barulho, é isso que ele fala. E ele fala ainda no versículo 8 do capítulo 13 que o amor jamais acaba, mas havendo profecias, as profecias desaparecerão. E as línguas cessarão. E havendo ciência, a ciência passará. Mas o amor é o que permanece para sempre, né? Então a gente viu isso aqui no capítulo 13 e na sequência, então o apóstolo Paulo vai falando da importância, né, da forma como nós nos comunicamos. Eu li num comentarista, irmãos, eu não conferi com o meu comentarista maior aqui, que é o pastor Elias, mas que a palavra línguas estranhas, ela pode ser atribuída não só à língua, no sentido, né, da fala, mas a uma linguagem, a uma forma de se comunicar. Então, talvez o apóstolo Paulo não esteja só falando assim, do quanto que você fala, né, essa ou aquela palavra, mas da forma, a linguagem como a gente se comunica. Então, eu trouxe para nós olharmos um pouquinho, talvez vocês já tenham visto essa figura, aí vocês vão acompanhando comigo, tá? O que essa figura aí na folhinha está mostrando? Quais são os componentes no processo de comunicação? Então, quando a gente fala de linguagem, a gente está falando também de comunicação. Então, nós temos alguns elementos aqui nessa ilustração. Quando eu quero comunicar alguma coisa,
né? Aí o primeiro sujeito aí, essa lâmpada está dizendo que ele teve uma ideia. Eu quero comunicar alguma coisa, né? Ele é o transmissor. Quem vai emitir uma mensagem, ele recebe o nome de transmissor. Então ele tem uma ideia e ele quer passar essa ideia por uma mensagem para uma outra pessoa. Essa mensagem, ela passa por um código. Qual que é o código que eu e Irene estou usando para falar com os irmãos? O idioma, por exemplo. Estou falando em português, né? Eu estou usando o meu corpo também para falar. Eu uso as minhas mãos, eu uso o meu olho, as minhas expressões faciais, eu emito sorriso, eu posso ficar com cara de bravo, né? E eu posso, então, usar um código de linguagem para transmitir uma mensagem, tá? Aí essa mensagem, ela é emitida, né, depois de codificada, por um canal. O canal que eu estou usando aqui, né, eu estou usando a escrita, que vocês estão vendo aí, estão lendo o texto, estão vendo a figura, estou me comunicando com vocês por esse texto e pela minha própria imagem. Então, é o canal que eu estou utilizando. Os irmãos que virem no YouTube receberão essa mensagem por um outro canal, que pode ser um celular, um tablet, né, ou ver lá no próprio computador ou na televisão. Então, os canais que a gente usa, por exemplo, pode ser a voz, o celular, a escrita, um vídeo. Depois que passa por esse canal, essa mensagem tem que chegar naquele receptor, que é o último que está lá no final aí da nossa cadeia, que é o receptor. Só que a mensagem, quando ela sai da minha cabeça, eu traduzo ela por um código. Para ela chegar no de vocês, ela tem que ser recodificada. Vocês têm que ouvir. Quem tiver, por exemplo, uma dificuldade de audição, por mais que eu fale, por exemplo, alface, eu estou falando alface. Será que você está ouvindo alface? Para você ouvir alface e entender que é aquela folha, né, gostosa que a gente faz salada, primeiro você tem que estar ouvindo, você tem que saber o que é alface, você tem que conhecer o idioma português, né? Quem está olhando a folha tem que saber ler. Eu posso entregar uma folha, mas se eu não souber o código que está escrito aqui, vai parar aí a mensagem, não é verdade? Entreguei a folha, mas eu não sei ler. Ou eu estou com problema de audição. Então, essa mensagem saiu do transmissor por um código que eu utilizei, um canal, mas para chegar no receptor, ela tem que ser recodificada. Tá bom? Só que tudo isso acontece, gente, com ruídos o tempo todo. Quando eu comecei aqui a falar, não sei se vocês perceberam, mas passou uma moto bem barulhenta. Aí agora passa outra. O que são esses ruídos? Qualquer elemento que vai distrair a nossa comunicação. Um ruído pode ser um barulho, pode ser um calor, nossa, está calor aqui, pode ser uma garganta, né, que me interfere, pode ser um pensamento meu que está em outro, nossa, eu estou aqui na igreja, mas minha cabeça está lá em outro lugar. Pode ser alguma coisa que esteja me machucando, uma dor que eu esteja sofrendo. Então, todos esses elementos que eles fazem parte de todo o ambiente externo e interno, são ruídos na nossa comunicação. Pode ser, por exemplo, que vocês não gostem de mim. Eu espero que não, né? Mas vamos supor que a irmã Martinha não gosta de mim. E eu estou transmitindo uma mensagem, a palavra de Deus, mas ela não gosta de mim. Então, quando ela escutar o que eu estou falando, ela já vai receber aquela mensagem com um viés. Nossa, a Irene é uma chata mesmo. Olha como é que ela se porta, né? Olha como ela fala. Olha que arrogância. Olha que... Então, se ela já tiver um pensamento, né, um preconceito, isso pode interferir também na mensagem. Estão entendendo, gente? Está tranquilo? Isso aqui o dia a dia todo acontece isso o tempo todo, né? E aí depois, né, tem o feedback. Veja a historinha do Heitor, né? O feedback, como que a Larissa entendeu o que ele estava entendendo que era? Quando ele cantou Poião, Poião, olha o feedback que ele deu. O que eu estou entendendo que é porão é o poião da música, né? Então, por isso que ele entende que a pantera cor-de-rosa mora num porão, tem um porão. Então, ela recebeu essa mensagem. Ou às vezes a gente fala assim, lembra que eu te falei isso? Aí a pessoa, hoje aconteceu, né? Lembra? Não, você não me falou. Ah, eu falei, ó, foi em tal dia, em tal horário, em tal lugar. Você não lembra que eu te falei? Vocês já passaram por essa situação? O pastor Elias fala, né? Irmãos, preguei domingo.
pastor pregou, né? E aí a gente fala, o que foi falado? E aí a gente tem que dar esse feedback, é a certeza, é a confirmação de que aquela mensagem foi decodificada da forma certa. Tá certo? Tudo bem? Então há várias formas, eu posso falar aqui para os irmãos. Olá, meus irmãos, boa noite. Eu falei boa noite para todos. Eu posso falar assim, buenas noches, né? Nem sei se é assim que fala, né? Mas eu usei outro idioma, falo good night. Mas eu posso falar assim, né? Eu também estou me comunicando, então eu estou usando formas aí de comunicar. E aí, então, agora vamos ver, os irmãos receberam um comunicado, certo? Quem que deu um comunicado logo quando eu comecei a falar aqui? Que eu pedi para vocês prestarem atenção. O comunicado era de quem? Vinha de quem? Do pastor, muito bem. O comunicado era para quê? Assembleia. Eu falei assembleia aqui no texto? Não. Mas a Bernadette, porque já sabe que ela é secretária e vai ter que registrar numa assembleia, por causa da informação que ela tem da recodificação, ela já associou com a assembleia, mas eu não falei assembleia. O que mais? Mas vai ter uma assembleia. O que mais? Isso, que dia? Boa. Dia 30. Perfeito. O que mais? Vai ter batismos. O que mais? Recepção dos novos membros. O que mais? Oi? Trazer um convidado. Boa, fala. Com suco de maracujá. Boa, vai ter um lanche e no lanche vai servir suco de maracujá. Perfeito. O que tem que trazer? Trazer um tipo de alimento. Isso, o que mais? Auxiliar as famílias na pessoa. Uma pessoa, um convidado. Alguém lembrou mais alguma coisa? Que aí é sua interpretação, né? Que a B já está lá pensando. Quantos novos crentes por batismo? 7, muito bom. E por aclamação? Esses números são fictícios, sabe? 5, tá? Além do quilo de alimento não perecível, tem que trazer a Bíblia, tá? Traga a sua Bíblia e um quilo de alimento não perecível, né? Muito bem, gente, parabéns, vocês prestaram bastante atenção. Eu achei que você ia esquecer mais, né? Mas olha que exercício interessante, né? O comunicado foi, mas cada um, né, acabou fixando aquilo que era mais, tinha mais sentido com a sua própria realidade, né? Então vamos lá. E aí, então, tudo isso aqui para a gente refletir um pouco como que deve ser a nossa comunicação, quais são alguns cuidados que a gente tem que ter com base no que o próprio apóstolo Paulo nos recomenda. Então vamos imaginar que aquilo que as pessoas estão falando na igreja são meros ruídos. A língua estranha que eu estou dizendo aqui não é essa língua no sentido de um idioma que ninguém entende, mas uma forma de comunicar que o outro não entenda, ou que tem que ter alguém para interpretar, ou que a mensagem chega distorcida para o outro. Então as línguas estranhas são aquilo que eu estou falando que o outro não entende. O que eu estou falando que o outro não entende? Olha o que o apóstolo Paulo fala, a gente está aqui depois da figura, tá? Como deve ser a nossa comunicação? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca a flauta ou a cítara? Sons distintos, né? Então o apóstolo Paulo está falando, gente, não é para ficar falando todo mundo ao mesmo tempo, né? Esse meu colega que ele disse que não foi comunicado, hoje a gente viveu uma situação, isso tudo aconteceu terça-feira, ontem foi quarta, né? Terça-feira. Hoje, na hora do almoço, a gente estava almoçando junto e uma pessoa estava falando e ele começou a falar em cima. Eu falei, presta atenção, porque depois você vai dizer que você não ouviu. Ele levou um susto, até a comida dele voou para fora do prato. Eu falei, você tem que prestar atenção, porque enquanto o outro está falando, você está falando, depois você diz que não entendeu, né? Então, as pessoas têm que entender o que a gente está falando. Olha só, pois também se a trombeta der um som incerto, olha que responsabilidade. Quem vai se preparar para a batalha? Se a gente não escutar o toque de guerra, está lá, Jesus está voltando, eu não estou escutando a trombeta. Então, a trombeta tem que ter o som certo. Assim, vós, se com a língua não disserdes palavras compreensíveis, como se entenderá o que dizeis?
porque estareis como se falasseis ao lar. Quer dizer, vai falar e não vai adiantar de nada. O recado, eu fiquei muito feliz que os irmãos prestaram atenção. E eu li uma vez só. Mas às vezes a gente coloca lá no grupo, irmãos, né? Tragam 1 quilo de alimento. O que é para trazer? 1 quilo de alimento. Tragam 1 quilo de alimento no domingo para a doação, menos sal e açúcar. Por exemplo, só não tragam sal e açúcar. Aí o que os irmãos trazem? Sal e açúcar, né? Então, assim, a gente está vivendo num período, numa época, onde a gente não entende a mensagem, porque não prestou atenção. Ou porque depois um começa a trazer uma pergunta, outro traz outra, e a comunicação fica muito confusa. Mas quais são os pontos de atenção na comunicação que eu queria destacar aqui nesse trecho, tá? Nesse texto que a gente leu? Primeira coisa, gente, com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando, certo? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 11. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Certo? Eu tenho que pensar que a minha comunicação, a minha mensagem, ela tem que ser adequada para quem vai receber. Certo? Com quem que você está falando? Você está usando o idioma certo? Você está usando o canal de comunicação certo? Né? Ele vai entender o que você está dizendo? Então, primeira coisa, pensar com quem a gente está falando, senão ele vai ser como um estrangeiro. Se eu não usar a forma de comunicar correta, ele não vai entender nada do que eu estou falando e essas palavras vão ser palavras lançadas ao ar. Então, primeiro, com quem eu estou falando? Tem uma forma, né? Dependendo da pessoa com quem a gente fala, né? Uma vez, eu não sei nem se meu pai se lembra, uma vez eu sempre me dirijo a ele como o senhor, né? E uma vez eu falei você, assim, né? Soltou um você. E ele viu que eu fiquei constrangida, não sei se ele se lembra, né? E ele falou assim, pode me chamar de você, né? Porque com quem a gente está falando vai determinar o vocabulário que a gente vai utilizar, né? Às vezes um filho está falando com o pai de uma forma que é uma linguagem que não é adequada, né? Com quem que você está falando? Quem é? É seu irmão? É sua irmã da igreja? Será que eu posso falar qualquer coisa? Né? Olha com quem que a gente está falando, né? Olha o ruído aí, ó. Uma outra reflexão, né? E parece que é um louvor, inclusive, né? Mas não sei. O segundo ponto aí, o que eu tenho a dizer? É relevante o que a gente vai dizer? É importante? Ou são palavras que vão ser lançadas, né, ao ar? Ele fala, são como instrumentos inanimados. O que você vai falar? Falar por falar? Só para fazer barulho, igual o símbolo, né, que retine? O que você está falando? Então, assim, o que a gente tem a dizer? Qual é a relevância daquela mensagem? Outra reflexão. Quais as palavras que nós vamos usar na nossa comunicação? Lá em Provérbios 16, 24. As palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos. Às vezes, a gente tem uma palavra que ela pode ser uma palavra dura, mas ela não deve ser uma palavra de humilhação, de desprezo, né, de preconceito. Quando a gente fala que as palavras, não é só elogio que a gente vai receber, às vezes a gente tem que receber mesmo uma chamada, né, um puxão de orelha, mas como que essa palavra vai ser dita, né? Quais as palavras que eu vou escolher para usar? Hoje a gente vive num mundo que a gente tem que medir muito as nossas palavras, né? Muito, muito, porque dependendo do que o outro entende, ele pode entender que eu estou ofendendo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras que a gente diz, escolher realmente as palavras, pensar nessas palavras que a gente está utilizando. Tudo bem? Outra questão, né? Quando eu devo ou posso enviar a minha mensagem? Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 28 e no começo do 28 e no finalzinho do 33. Mas não havendo intérprete, fique calado na igreja, porque Deus não é de confusão e sim de paz. Uau, né? Que mensagem dura. O que você vai falar? Está na hora errada? Fica quietinho aí, meu irmão, né? Cala sua boca.
né? Em que momento que você vai falar a sua mensagem? Reflita se não é hora de ficar calado. Será que é naquele lugar que eu vou falar? Na igreja, na família, no trabalho? Se eu não sei falar na linguagem que o outro vai entender, se não tiver alguém que me ajudar, é melhor ficar calado, né? O silêncio também é uma forma de comunicar, né? Então a gente às vezes acha que só o que a gente emite de som é o que a gente fala. Ah, mas eu não falei nada. Mas quando você não fala nada, você também comunicou algo, né? Você precisava ter se posicionado, não se posicionou. Você precisava ter aparecido, não apareceu. Você precisava ter dado um sinal de vai, né? Eu assisto muitos alunos apresentando trabalho e eles ficam esperando um sinal de aprovação. E se eu não faço assim, né? Vai em frente, eles ficam assim, né? Com medo de tô certo, tô errado. Então a gente vai dando aquele reforço, olha. E eu não preciso falar nada, às vezes com a expressão do rosto, né? Ou com a atenção que eu estou dispensando a ele, né? Às vezes a gente está falando com uma pessoa e ela está lá distraída, fazendo um monte de coisas, e a gente está falando alguma coisa importante, e ela fala assim, pode falar, estou te ouvindo, mas você está vendo que a pessoa não está prestando atenção, não é? Para passar, você vê que a pessoa não está atenta, e você está jogando aquelas palavras, falando, e a pessoa, né, naquele silêncio, naquela falta de atenção, também está comunicando. Outra reflexão, como eu vou emitir essa mensagem? Em qual contexto? Por qual canal? Lembra que a gente viu aqui quais são os canais de comunicação que a gente tem? Ah, eu posso me comunicar pessoalmente, né, antigamente era por carta, por telégrafo, né, telefone, agora a gente tem outras, né, tem a rede social. Que imagem que eu estou postando na minha rede social? As imagens, elas falam mais do que as palavras, né? Às vezes a pessoa coloca uma foto e você fala, o que essa foto está dizendo? Eu já vi uma situação uma vez, a pessoa, né, era uma pessoa muito próxima a minha, e ela estava assim na praia, né, nada contra ir na praia, nada contra usar biquíni também, quando eu vou à praia, eu também gosto de usar a roupa adequada para a praia, e ela colocou a foto na praia e o texto era Deus seja louvado. Então era uma incoerência tão grande, né? A foto dela na praia e o Deus seja louvado, talvez, né? Perdeu totalmente o sentido. Então, que mensagem que se transmitiu, né? Essa é uma mensagem meio esquizofrênica, né? Realmente não dá para entender. Então, a mensagem, a foto que eu coloco, o texto que eu escrevo, o vídeo que eu... Às vezes eu não escrevi, mas eu compartilhei ou eu comentei alguma coisa naquele vídeo, naquele texto. Qual é o texto? Qual é o canal? Né? Usando palavrão, aí você fala, meu Deus, mas acho que isso aqui não está legal, né? A pessoa foi comentar o post do outro e xingou, usou um palavrão, usou uma... O apóstolo Paulo falou, ó, cala sua boca, fica quieto aí. Isso aí não, né? E olha o que o texto diz lá em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Para a gente avaliar, né? Porque todos tropeçamos em muitas coisas, é fato. Mas olha o que ele fala. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito. Olha que coisa, né? A gente tropeça em muitas coisas. Mas se você conseguir controlar a sua língua, controlar a sua fala, é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Então, se a gente consegue controlar a forma como a gente comunica, né, que às vezes é com cara, com xingamento, com texto, né, com o próprio silêncio, com a própria omissão, e Tiago fala, esse que consegue controlar a sua própria língua, o que ele fala, né, então ele também vai conseguir refrear todo o seu corpo. E aí, para a gente concluir, né, pensar, como eu falei, o nosso contexto não é um contexto de falar em línguas estranhas, como, né, algumas igrejas têm a prática, mas a gente tem que falar uma língua que seja clara, porque se é uma língua estranha e condizente com o Evangelho de Cristo, ela é uma língua estranha também, não é? Incoerente. Então, palavras estranhas, palavras confusas não servem nada para a igreja, só para si mesma, né? Para o deleite especial, para o bem-estar, mas para a igreja não serve. Então, assim, nós devemos avaliar se as palavras ditas de alguma forma machucaram a igreja, ou se elas confundiram, ou se elas humilharam alguém, ou se elas foram ditas só para desabafar. Ah, eu falei que eu estava nervoso. Como assim eu falei que eu estava nervoso?
Né? Então, se você está nervoso, você costuma falar besteira, antes de você falar, você tem que se acalmar. Né? Porque isso tem uma consequência. Ou eu falei só para me autopromover, eu usei o texto, levantei minha mão, eu quero falar isso aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele fala que se essas palavras, né, essas línguas estranhas forem ditas, e se elas não forem para edificar a igreja, elas não devem ser ditas. Né? Então, a mensagem aqui que é bem clara, né, no versículo 12. Assim também vós, vistos que desejais os dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Acho que tinha outro versículo, mas esse aqui mesmo. Então, que nós possamos, né, avaliar a forma como nós nos comunicamos, pensando em todos os recursos que a gente tem para transformar uma ideia num código, né? Seja a linguagem corporal, a falada, a escrita, a imagem, o vídeo, o comentário, o silêncio, que a gente possa avaliar. Serve para edificar a igreja? Vai ser bom? Vai ajudar a minha família? Vai honrar a minha esposa? Vai me ajudar no meu trabalho? Ótimo, comunique. Às vezes a gente comunica com um abraço, comunica com um gesto, comunica com um olhar, né? Um aperto de mão, a gente comunica. Se vai edificar, muito bom. Agora, se for algo para ser diferente disso, palavras ao vento, então a gente não deve dizer. Tá bom, meus irmãos? Era isso que eu queria trazer para a gente refletir, que Deus possa nos abençoar. Obrigada pela atenção. Olha o ruído de novo, o cachorro latindo. Obrigado. Obrigada.